Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de dezembro de 2020, hoje que a igreja celebra a memória de São João da Cruz, um grande místico da igreja. E o evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 23 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje está sendo questionado a autoridade de Jesus. Diz o evangelho que Jesus estava no templo e ensinava. Mas enquanto ensinava, diz o evangelho, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, ou seja, as autoridades religiosas, foram até Jesus e foram questionar sobre a sua autoridade. Disseram: Com que autoridade fazes essas coisas? Com que autoridade fazes essas coisas? Por quê? Porque Jesus ensinava, não, e aquilo que Jesus falava não era uma coisa qualquer, não eram palavras quaisquer, não. Jesus ensinava com autoridade primeiro, porque inclusive eles perguntam depois: Quem te deu tal autoridade? Jesus tem autoridade porque a sua autoridade é divina. A sua autoridade é divina. A sua autoridade é dada pelo Pai. E o próprio Jesus é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quando Jesus também ensinava, ele também curava. Jesus pregava, Jesus curava. E isso escandalizava principalmente as autoridades religiosas. Por isso é que eles chegam para Jesus e questionam: Que autoridade é essa? Com que autoridade fazes isso? Fazes isso? Quem te deu tal autoridade? Meu povo, essa pergunta, quando eles perguntam com que autoridade eles fazem isso, com que autoridade faz essas coisas, quem te deu tal autoridade, não era porque eles queriam acolher Jesus. Não é porque eles queriam acreditar em Jesus, pelo contrário. Eles estavam ali com o coração fechado. E aqui é muito interessante, meu povo, como Jesus é sábio. Por quê? Porque Jesus sabia que o coração deles estavam fechados. E Jesus não responde. Jesus coloca uma condição. Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. O que é próprio do povo judeu. Às vezes a gente encontra, de vez em quando, alguém que, quando a gente pergunta alguma coisa, a pessoa responde com outra pergunta, e às vezes a gente fica até chateado, porque a pessoa nos respondeu com outra pergunta. Isso era próprio dos rabinos, isso era próprio dos judeus. E Jesus fez isso. Jesus, percebendo que o coração deles estavam fechados, não iriam acolhê-lo, mesmo se Jesus dissesse com que autoridade era essa, com que autoridade fazia essas coisas, eles não iriam acreditar em Jesus.
Então Jesus, percebendo o coração fechado deles, Jesus disse assim, também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí Jesus vem com a pergunta: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Se eles respondessem essa pergunta, Jesus também responderia a pergunta deles. Mas olha só a malícia deles. Eles refletiam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Olha a resposta que eles deram para Jesus: não sabemos. Não sabemos. Então Jesus fez o quê? Também respondeu o seguinte: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Porque eles não estavam ali porque queriam acreditar, porque eles não estavam ali com o coração aberto. Mas a verdade é que Jesus tem uma autoridade divina, ensina com autoridade, porque ele vive aquilo que ele prega, ele vive aquilo que ele ensina, e o seu ensinamento é acompanhado de curas, de prodígios, de sinais, e os sinais que confirmam a sua pregação e que revelam a sua divindade, que revelam que ele é de Deus, e é Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós hoje também possamos pensar numa coisa muito importante. Que nós possamos pensar, refletir, diante da autoridade de Jesus, diante do ensinamento de Jesus, como se encontra o nosso coração, aberto ou fechado? Diante da palavra, do ensinamento de Jesus, nós nos encontramos como aqueles que creem, que acreditam, ou como incrédulos, aqueles que não acreditam, que ouvem, mas não acreditam na palavra de Jesus e, consequentemente, não o acolhem. Que possamos refletir sobre isso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.